Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Vinícius Mioto Fardim, né? Eu sou aluno do mestrado em Agricultura Tropical, né? Campus de São Mateus, ofertado pela UFES. Meu professor orientador é o professor Dr. Fábio Luiz Partelli, né? Então hoje eu vou estar falando um pouquinho para vocês aí sobre o meu levantamento, sobre o coffea canephora, né? Em sistema agroflorestal, né? Como que ele funciona, vantagens e desvantagens. Aqui a gente tem um pouquinho, né, sobre a história, né, do café, né? O café, né, ele se originou no continente africano, né, mais precisamente na Etiópia, conhecida também como chifre da África, né? O Brasil hoje, ele é o maior produtor de café do mundo, né? Então a gente vê o país hoje em um destaque muito grande na produção entre café arábica e o robusta, né, o conilon. Hoje a gente tem um destaque muito grande para o estado do Espírito Santo, com a maior produção de café conilon. Claro que a gente tem a Bahia hoje que produz, Rondônia, né, e outros estados. Aí embaixo eu tenho um gráfico da Conab, né? Essa estimativa ela é de dezembro de 2020. Os dados aí mostram, né, a média de produtividade do nosso país. Hoje, se vocês repararem bem, em vermelhozinho aí, a gente tem o café arábica, né? Desde 2008 até 2020, ele fica aí na casa de 1.500.000 sacas. O Conilon sempre aí nessa variável é acima dos 2 milhões de sacas. Claro que isso também determina devido, né, o quantitativo de produção hoje, né, áreas agrícolas que estão produzindo café, né? O sistema agroflorestal no Brasil, conhecido também como SAFs, né? Então a gente vê ele aí desde a década de 80 e 90, vem se tendo tentativas, lá naquele período não foram tão, vamos dizer assim, proveitosos, né, ainda, devido à produtividade, à escolha de cultivares, né, adequadas. Claro que de lá para cá também, né, o processo de cultivo do coffea canephora, ele passou por um processo de modernização muito grande, né? No Brasil, grande parte também, né, da produção de café, ele é a pleno sol, né? Então a gente sabe que a maioria da produção agrícola hoje do café, ele vem de pleno sol. Só que, claro que também temos aí, né, as mudanças climáticas e os fatores abióticos que hoje são uma situação onde a gente tem que se pensar muito bem na hora de se falar em produtividade, em produzir, né? Eu vou ter uma lavoura a pleno sol e se eu tiver uma seca prolongada, como aconteceu aí em 2015, 2016, né? Então a gente vê esse período aí com as estiagens muito longas, muita gente perdendo lavouras, né? E aí a gente tem que pensar em alternativas, né? Que tipo de alternativas que a gente vai pensar, né? Então, aí eu tenho duas imagens abaixo mostrando da onde eu vou tirar a alternativa, né? Então, a gente sabe que as mudanças climáticas elas estão acontecendo, né? E sim, a gente precisa pensar em produtividade, melhoramento genético, né? Escolha adequada de clones, né, para se produzir, mas também se pensar em uma área aonde eu possa ter um rendimento talvez maior, um aproveitamento de terra maior, né? Quando eu falo em fatores abióticos, né, eu falo em alguns problemas, porque quando eu falo em problemas, a gente pensa em excesso, né? Então, estou falando seca excessiva, alagamento excessivo, alta e baixas temperaturas excessivas, né? Então, a pleno sol a gente vai ter isso aí, os déficits nutricionais também, né? A salinidade do solo, né? Alta irradiação solar. Então, nos períodos de dias muito mais quentes, né? A gente sabe que o café ele vai fechar, né? A planta vai fechar os seus estômatos ali perante um estresse hídrico ou um estresse de radiação solar em excesso.
isso aí vai atrapalhar, né? Esses fatores aí vão atrapalhar basicamente, né, o crescimento, o desenvolvimento da planta, né? E aí na sua produção também, né? Os SAFs, ali como eu voltando atrás, falando em alternativas, a visão dos SAFs, né? No modelo, né? Nesse modelo, nesse requisito. Ele é um sistema de uso da terra, né? Onde se tem a inserção de espécies lenhosas ou frutíferas associadas à lavoura, né? Então aí você tem o ganho. Eu tenho na mesma área duas espécies, eu tenho duas produções, né? Então eu tenho um rendimento, claro que esse rendimento ele pode ser de curto, médio e longo prazo, dependendo da escolha do proprietário, né? Da área implantada, o que eu vou implantar consociado com a minha lavoura de café, né? A gente tem aí a alternativa que ocorre de maneira simultânea, então as duas ao mesmo tempo. Então, eu estou falando que eu estou adubando duas culturas, eu estou fazendo manutenção em duas culturas, eu estou tendo produção em duas culturas ao mesmo tempo, né? Além de que apresenta condições microclimáticas mais amenas para o cultivo, né? Então, basicamente, quando a gente se fala em problemas com temperatura, mudanças climáticas e se pensa em um grau de produtividade, né? Então a gente também tem que pensar, poxa, então vai mudar, vai ter condições microclimáticas amenas, isso vai favorecer o que no meu cultivo, na minha lavoura, né? Então a gente vai pensar basicamente em cima desse contexto aí também, né? Para a implantação. Aqui eu trouxe para vocês darem uma olhada, né? Araújo em 2013 e tal, em 2013 ele fez, né? é, Basicamente uma. Bem, aqui a gente traz aí, né? Microclima e características fisiológicas do cafeiro conilon, consociado com seringueira e bananeira, né? Esse trabalho ele foi realizado em 2013 por Araújo et al, né? A gente pode analisar aí primeiro a parte de luminosidade, né? Então, no caso, a intensidade de luz que é entrada dentro do consórcio, né? Entre seringa e café. A gente vê aí, esses gráficos são no verão, tá? Esse primeiro gráfico. Então, lá do norte, ele foi avaliado lá do norte e lá do sul. Então, o tratamento 1, ele está aí a 3 metros, o tratamento 2 a 6, né? O tratamento 3 a 9, o tratamento 4 a 12, o tratamento 5, ele está a 15 metros de distância, né? Das árvores aí implantadas, né? Então, a gente vê aí, né? Que o tratamento 4 e 5 eles apresentam os maiores valores, isso principalmente na parte da manhã, entre as 7, de 7 às 9 e meia, 10 horas da manhã, com as maiores variações aí, né? A entrada de luz, né? E claro que também, né, a gente vê, né, nas circunstâncias aí que a gente pode pegar, a gente pode analisar aí que basicamente esse tratamento, né, ele mostra a entrada de sol, né? Então na parte da manhã, né, no verão, do lado A, que é o lado norte, né, e o B, o lado sul. Então no lado sul a gente vai ver aí isso por volta da tarde, né? Então um período onde vai ter aí uma entrada um pouco maior de luz, né? Aí a gente pega a análise. Aqui a gente vê a variação, né, no inverno, né, os mesmos tratamentos, né? Então no inverno a gente vai ter aí são menores os valores, né, de luminosidade que entram dentro do sistema implantado ali de café com seringueira, né, entre as linhas ali. Aqui é a variação de temperatura, né? Então, quando a gente fala, como eu falei, citei lá atrás, a gente tem que pensar em que sistema implantar. Então, a gente olha aí, por exemplo, no verão são
o momento que a gente já sabe que temos temperaturas elevadas. Então, aqui nesse sistema, nesse estudo levantado, se mostra o quê? Se você analisar, a gente tem ali, né, tratamentos, né, voltados, né, que mostram ali a temperatura, a elevação dessa temperatura, né? Então, no verão a gente vai ter, pode-se ter essa diminuição de temperatura tanto dos dois lados ali, né? Tanto do lado norte quanto do lado sul, né? A variação dos valores diários aqui no inverno, né? Você vê que no inverno a seringueira, já no inverno a gente vai ver aí, né? Essa diminuição dessa temperatura, né? Então aí Moraes ele cita, né, também registrada em redução de até 10 graus Celsius, pode acontecer aí, né, algum momento do dia, no mês, por exemplo, de setembro, em sistemas sombreados com sombrite, né, reduzindo cerca de 60% da luz. Isso aí foi um estudo feito, né? Então a gente vê que a lavoura onde ela está sombreada, ela tem essa diminuição na temperatura também, né? Aí agora eu vou falar um pouquinho das vantagens e desvantagens, né, do sistema agroflorestal. As vantagens a gente vê a ciclagem de nutrientes, né? Então, maior concentração de matéria orgânica. Então, por exemplo, implantação de um sistema café e seringa. A seringa, por exemplo, ela vai estar ali toda enfolhada agora no verão, onde a gente precisa, que é altas temperaturas, né? E no inverno ela já caiu a folha. Então quer dizer o quê? Toda a folha ali foi para o solo e vai virar matéria orgânica, né? Vai fazer ciclagem de nutrientes ali, né? Vou ter menor incidência de pragas e doenças, porque eu vou ter um ecossistema mais diverso. Então eu vou ter maior diversidade ali. Então isso vai me ajudar, né, a ter menos incidência de pragas e doenças. O uso mais intensivo da terra, quando eu coloco nesse ponto de intensivo da terra, porque na mesma área que eu só cultivaria café a pleno sol, eu vou estar cultivando outras cultivares ali, ou implantando outras, né, culturas. Então eu tenho uma renda extra ali, né? Pode ser de curto, médio ou longo prazo, né? A diversificação de renda ao longo do ano, que foi o que eu acabei de falar, né? Então, assim, se eu implanto ali a seringa depois que ela começa a sua produção de extração de látex, então eu tenho a renda da seringa e eu tenho a renda do café. Ou se eu implantei com a frutífera, então eu vou ter a fruta para mim vender com a banana, por exemplo, ali, né, no período ali de formação da lavoura de café ou até mais. A recuperação de áreas degradadas, então é um sistema favorável hoje para mim implantar em recuperações degradadas e a recuperação de microclimas, né, no ambiente implantado hoje. Então, como eu citei nos estudos, como eu citei ali, né, nos estudos ali atrás, a gente vai ter essa redução de microclima também, né? Então, no ambiente implantado, eu vou ter um clima ameno, né? Agora, um pouquinho da desvantagem do sistema agroflorestal que, no meu ponto de estudo aí, né? A complexidade do sistema produtivo. Quando eu falo complexidade, é você fazer a escolha adequada, né? De que eu vou implantar junto com a minha lavoura de café, né? O que é viável, o que não é viável. Então, hoje, se precisa tem muitos estudos já realizados e levantados em cima disso, porém ainda a gente precisa de ter muito mais especificações na escolha adequada. Primeiro fator, né? Porque a gente também precisa de conhecimento para passar para os produtores e para os técnicos que estão se formando e que vão ingressar nesse mercado de trabalho. Porque como que eu vou chegar na propriedade de fulano de tal e vou incentivar ele, eu vou dar ele como alternativa à implantação, né, de um sistema agroflorestal, um sistema de SAF, café associado com seringa, café com banana, por exemplo, né? Claro que aí a gente tem um outro probleminha, que é o custo de implantação, né? Os proprietários eles estão acostumados com um custo de implantação a pleno sol, ele é um custo mais barato. Se eu for jogar café com outra cultura, além da implantação da cultura do café, a cultura consociada também
eu já vou ter que estar ali com custo nela, né? Apesar que é duas rendas em uma mesma área. O retorno de capital eu coloquei um pouco com desvantagem aqui, porque dependendo da escolha da sua implantação, esse retorno de capital ele pode ser de longo prazo. Então a gente também, aí o proprietário ele tem que estar ciente da escolha dele, né? O que que eu vou escolher? Como que eu vou saber até se eu vou querer ele a curto, médio ou longo prazo, né? E outro detalhe é o manejo incorreto. Muita gente, muitas pessoas, muitos proprietários implantam esse sistema, esse manejo, de forma irregular, de forma inadequada. Aí você começa a passar os anos e vê e acha que, poxa, não estou produzindo o que eu queria. E fulano de tal falou que produzia. Não, não é bem assim, mas como que eu vou me adequar a esse manejo? De que forma, né? Se adequar. Então, o manejo, ele tem que ser um manejo correto. Porque se eu tiver um manejo correto, também, ali eu vou ter as condições específicas, né, necessárias para esse sistema funcionar 100%, né? Minhas considerações finais aí, né? Depois de todos os estudos levantados, todas as leituras teóricas, né? Os sistemas agroflorestais, eles podem ser considerados uma ótima alternativa, eles são uma ótima alternativa para a produção de café, visto que nos dias atuais, com tantas mudanças climáticas, é preciso ter alternativas para minimizar, né, os efeitos dessas mudanças. Então, isso é um pensamento muito é, que tem que ser muito estudado ainda e ampliado, né? E com a utilização dos sapos, a gente também pode, né, ver o aumento da fertilidade do solo, como também a diminuição das temperaturas ambientes, do controle de vento no ambiente implantado. Então, a gente vai ter isso aí tudo. E a partir de todos os levantamentos realizados, vemos que existem muitas pesquisas, porém, muito ainda tem que ser feito, né, para o melhoramento e implantação desses sistemas produtivos, porque esses sistemas produtivos eles ainda, né, precisam de muitos estudos, né? Que árvore implantar, que cultura consociar com café, o que é viável, o que não é viável, né? Isso tudo tem que ser levantado, exposto e passado para o agricultor, né? Para ele ter incentivo a querer produzir nesse sistema que seja um sistema bem fluir, que flua bem em termos produtivos também e financeiros, né? Obrigado a todos por me escutar, né? Meu contato de e-mail está aí. Qualquer pergunta ou dúvida a respeito, né? Estamos à disposição. Meu muito obrigado a todos.